você fez vozes pra caramba. Quais as vozes que você já fez, assim, que a gente conhece? Você já Cara, fez tanto filme. assim, eu vou citar as mais Uhum, conhecidas, porque assim, a gente, veja que já teve dias em que eu só dublava, por exemplo, porque hoje eu também faço direção de dublagem. uhum, A direção propicia você ficar num lugar durante muitas horas sem precisar se locomover, sem precisar mudar de endereço. Mas uhum, assim, houve uma época em que eu só dublava e teve dias de eu percorrer 8 estúdios. uhum, Um na Zona Sul, outro na Lapa, outro na Zona Oeste, sabe, Zona Leste, sim, e assim, teve uma época que eu ia de moto, teve uma época que eu ia de carro, ficar trânsito, horas, sabe assim? Então, muitas coisas que a gente faz, muitas coisas que a gente fez, às vezes até coisas importantes, às vezes a gente não lembra, né. E as pessoas que dão importância para isso, às vezes ficam indignadas: "Como é que você não lembra uma coisa tão importante que você fez?". Tal, mas eu lembro de algumas coisas importantes que eu fiz. Por exemplo, na casa dos o pessoal que curte anime, né. uhum, O primeiro grande trabalho de anime que eu fiz foi um seriado chamado Lady Oscar. Eu fazia um cara chamado André. Lady Oscar é a história de uma menina que se disfarça de homem, e assume o comando de um exército, uhum, eh, porque tinha alguma coisa para resolver, não sei se com o pai, alguma coisa que ela, enfim, e ela tinha o braço direito no exé era esse André. tá, E ele vivia um dilema, o personagem, porque assim, ele começa a gostar da menina, só que assim, ele começa a ficar em crise, ele falou: "Pô, mas é um homem, como é que eu uhum, vou". Já naquela época, década de 90, cara. tá, E depois eu fiz, quando veio o Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, eu não fiz personagens marcantes no Cavaleiros do Zodíaco, mas eu era da geração dos caras que entraram para esse elenco. Então eu fiz um Orfeu da Harpa lá, que apareceu num longa, depois eu fiz o Deus Apolo, que apareceu num outro longa também mais tarde. Mas, eu fiz também um personagem chamado Dan, de um seriado chamado Shurato, que o pessoal de anime conhece. Eu fiz também até recentemente a gente dublou uns episódios que estavam faltando de um seriado chamado Inuyasha. Eu faço um personagem chamado Sesshomaru, que o pessoal adora, é um dos mais, carismáticos, assim, cara. Ironicamente, o personagem que aparece, ele não aparece tanto tanto. quanto o Inuyasha, mas assim, toda vez o pessoal fica esperando ele aparecer, de tão carismático que é o personagem. Como é que é a voz dele? Como é que ele manda Então, eu tive que fazer uma voz mais grave, né, eh ele falava: "Inuyasha, que vergonha, você, um meio humano, meio yokai, morra!" Sabe assim, eles eram 2 irmãos que viviam brigando, entendeu. Aham, Então, nossa, ele tinha um ódio, porque ele era filho de um cara que supostamente um yokai, que era uhum, ele tinha uma linhagem de lobo e tal, né, uhum, então ele detestava os seres humanos, então, tipo, ele ia brigar com os caras e falava: "Morra, humano!", sabe assim? Então, uhum. tinha um ódio, né. Ironicamente, o Apollo do Cavaleiros do Zodíaco que eu dublei também eu tive que usar essa voz um pouco mais encorpada, assim, sabe. Agora, diferente, por exemplo, do Senhor dos Anéis, onde eu fiz o Pippin. Hum, O Pippin do Senhor dos Anéis, a gente foi escalado pelo próprio, a gente fez os nossos testes de voz foram enviados para o Peter Jackson, que era o diretor. Acho que todo diretor de filme devia ter esse cuidado, sabe, uhum, cara, de escalar o elenco principal. uhum. E o Pippin já era outra pegada. É uma voz mais leve, assim, sabe: "Hoje a gente vai ter almoço? Onde a gente vai? Vai ter comida lá? Que hora a gente vai comer? Eu tô com fome", sabe assim? Então, Caraca, tipo, uma voz entendi. bem mais leve, né. Muito mais. E o Daryl Dixon: "Vão por ali que eu já vou indo. Isso aí, cuidado aí que tem zumbi na área", sabe. Fala tudo aqui assim, é tudo low profile, sabe. Uhum. Então, mas você tem que fazer isso sem ser caricato, né. Eu dublei um personagem chamado Inveja, no seriado Full Metal Alchemist. Era um personagem andrógeno. Eh, e aí você não sabia se ele era mulher, se era homem, e a voz que eu tinha que fazer uma voz afetada,
mas que eu tinha que tomar um puta cuidado pra não chegar no caricato, Uhum, sabe? Você uhum. vê o cuidado que a gente tem na hora de Sim, fazer um encenação. personagem, cara, entende? De dar pra ele aquela Vida. originalidade. Então, tipo, ironicamente, né, o nosso trabalho, quando tá bem feito, né, e acaba o filme, você nunca vai falar assim: "Ah, que dublagem boa". Não. Uhum. "Porra, que filme legal". Você nem percebe a dublagem, entendeu? Quanto menos o dublador, o nome do cara que fez, entendeu? Então, eu fiz também, o One Piece, né, cara. A gente tá bombando o One Piece, ele foi o mangá mais vendido durante 11 anos consecutivos. Ele esteve no topo da lista durante 11 anos consecutivos. E aí eles estão fazendo o anime desse mangá, que é o One Piece, que já tá com, no ar, acho que já ultrapassou os 1000 episódios. Caraca. Mas a dublagem ainda tá na casa de 500, 400, que não sei exatamente o número. Ou seja, ainda tem uma leva bem grande pra gente dublar, e eu faço o personagem chamado Shanks. O Shanks é o cara que passa o legado da de ser um pirata, do legado pirata, ele passa para o personagem principal da série, que é o Uhum, Luffy. E de vez em quando o Shanks volta, numa situação assim onde tem muita encrenca, ele uhum. volta para resolver a parada. Ele volta sempre para acabar uma guerra, para resolver uma encrenca, então, e o pessoal adora também. A gente teve uma exibição recentemente no cinema, de um filme chamado Red, baseado na história do Shanks e da filha dele, né, da Uta. E aí a gente foi, cara, a gente foi caracterizar de personagem, fazer lançamento do filme, foi muito legal, cara. O Daryl Dixon, do seriado The Walking Dead, tem uma série dele agora, é um personagem Uhum. tão carismático, ele começou como um irmão caçula de um vilão da série, e acabou se tornando Entendo. um dos caras principais. Tanto é que do elenco original só ficou ele e a Melissa McBride, que faz a Carol, né? Até o último episódio da temporada. E agora ele ganhou uma série dele, né, que já filmaram a primeira temporada e a segunda temporada eles estão rodando agora, e já com a participação da Melissa McBride também. Então, o pessoal ansioso para chegar à série, ficam perguntando as coisas para mim. Aliás, gente, eu também não sei. Uhum. Aliás, Não quero dizer sei. que não sei. Não sei onde vai ser dublado, não sei se vão manter a minha voz no cara. Mas depois de uns anos eu espero que Sim, mantenham, né, depois de lógico. 11 anos. Aí você tem também o universo dos games, né, Mas porque peraí. Você também fez muito, Dragon Ball? sim, o Dragon Ball eu fiz algumas participações, né, eu fiz, geralmente os vilões também, né, eu fiz o Whis, das Forças Especiais Ginyu, fiz o Chapna, que tem uma participação também no Dragon Ball Z, fiz o Gil, tem uma participação grande também, um personagem importante, que era um robozinho. Hum. Depois e essa coisa de fazer robô é muito legal, né, cara. Eu morria de vontade, por exemplo, de participar da saga Star Wars, né, cara. Uhum. E acabei fazendo um robô também do Star Wars Mas como é que que era o foi robô bem do legal. Dragon Ball? O Dragon Ball, ele chamava Gil, né. Uhum. Então ele a maior parte das vezes ele fazia Gil, 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 Gil. E aí ele falava de uma forma robótica, Uhum. né. "É, este lugar é perigoso, vamos embora, vamos sair daqui". E aí os caras ainda metem um efeito pra Uhum. sintetizar a voz, ou Hum. seja, talvez da nossa voz que vai ali, às vezes é muito pouco, né, Uhum. cara, assim, porque tem muito efeito em cima e tal. Mas, depois eu dublei num longa chamado Rogue One, do Star Wars, da saga Star Wars, né, eu dublei o K2SO, que Ah, ele é um dos protagonistas sim. na história e tal, né, cara, e Como é que é? muito legal, cara. O K2SO, ele tem um humor meio perspicaz, assim, né. Tipo: "Se eu fosse você, eu não mexeria aí". Aí o cara mexe, se dá mal e fala: "Eu avisei". Tipo, mas aí também vai o Sim, efeito, eles sim. metalizam a voz e tal, né, cara. Você fez, Pokémon? Cara, acho que eu sou recordista de personagens de Pokémon, cara.